Fala galera, continuando aqui a nossa resolução da PM Paraíba Banco IBFC ano 2018, uma questão que foi anulada, questão que na prova era a questão de número 27 e aqui está como a nossa sétima questão, já que a prova teve 10 questões, tá? Então vamos entender porque essa questão foi anulada. Se Carlos foi ao cinema, então Paulo foi ao clube. Se Paulo foi ao clube, então Maria foi ao show. Maria não foi ao show. Logo, então, esse tipo de questão, como é o procedimento que a gente anota? Eu vou codificar aqui as premissas que foram ditas no nosso texto. O que é que se falou? Carlos foi ao cinema. Então, eu vou simbolizar por C, cinema. Carlos foi ao cinema. E como o conectivo que está sendo usado é o se então, que eu vou circular aqui se então, eu vou codificar aqui, que é a nossa setinha para a direita, né? Como se fosse, né? E Paulo foi ao clube, então eu vou colocar P, clube. Então aqui está caracterizado, se Carlos foi ao cinema, então Paulo foi ao clube. Codificamos a primeira parte. A segunda parte está falando se Paulo foi ao clube, então mais uma vez tem um se então. Se Paulo foi ao clube, então Maria foi ao show. Então a gente vai e coloca aqui, ó, Paulo é P, ele foi ao clube, então P clube. Como é sim, então, mais uma vez eu vou colocar a nossa setinha. E Maria, eu vou colocar M. Maria, eu vou colocar show. Tá dizendo que ela foi ao show, tá? E no final tem uma proposição simples dizendo Maria não foi ao show. O que é que a gente tem que entender, gente? Ele está dizendo no texto aí, ó, uma verdade. Quando nada fala sobre as nossas proposições, nada se fala, a gente tem que subentender que essas premissas que chamam são todas verdadeiras. Então, verdades, a gente já tem uma verdade. Qual é a primeira verdade? Que Maria não foi ao show. Maria não foi ao show. Por que eu anoto as verdades? É o procedimento que eu adoto para ficar bem organizadinho e você responder qualquer questão que pedir na alternativa. Você vai saber qualquer coisa que ele pedir. Maria não foi ao show. Então isso é uma verdade, né? E essas premissas que eu anotei aqui, essas duas, também são verdadeiras. Agora entenda, verdadeiras é o valor final delas. Não significa que as proposições simples também serão verdadeiras, tá? Porque a gente tem que conhecer as tabelas dos conectivos lógicos, né? Entender como cada um funciona. Então, o valor final, eu sei que é verdade. Então, não esqueça, se nada falar na premissa, é porque é verdade. Até que prove ao contrário, mas é verdade, tá? Então, a gente já tem uma verdade aqui. Maria não foi ao show. Vamos descobrir as outras coisas? Como é que a gente descobre? A gente sabe que os dois aqui são sim então. Como é que é a tabela do sim então? A gente sabe que o sim então só é falso quando tem verdadeiro seguido de falso. A primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Então gravem isso, que o pessoal grava muito como Vera Fischer é falso, né? Mas beleza. Então vamos preencher. A gente não sabe que Maria não foi ao show, então a gente procura aqui. Nas nossas premissas tem aqui, ó, Maria foi ao show. Tem uma proposição simples. Então a gente sabe que ela não foi ao show. Não é verdade que ela não foi? E aqui está dizendo que ela foi. Maria foi ao show. Então aqui é falso. Porque ela não foi. Se está dizendo que ela foi, é que está falso. Entendeu? Quando a gente diz que é falso, a gente está dizendo que é mentira. Tá? Pronto. Daí a gente acha o resto. Paulo foi ao clube. Eu sei que é falso. Por que, Neto, é falso? Como assim? Porque não tem como ser verdadeiro. Porque a gente não sabe que o valor final é verdadeiro. Se Paulo fosse ao clube fosse verdadeiro, ficaria V seguido de F. E a gente sabe que no conectivo se então, V seguido de F é falso. Então não pode. Então só pode ter um valor para Paulo foi ao clube. Falso. Entendeu? É um quebra-cabeça. Então você achando essa proposição simples aqui, você acha de cima. Então você já sabe que Paulo foi ao clube é falso. Já coloca aqui. Pronto. Matou a história. Carlos foi ao cinema? Não, é falso também. Porque não pode ser verdadeiro, porque é dar mais uma vez verdadeiro seguido de falso, que daria falso. E a gente sabe que o valor final é verdade. Se nada falou sobre as premissas, é porque tudo era verdade. Então vê que coisa, quem nunca estudou isso ia ver dois falsos, como é que dois falsos se dão um verdadeiro? Mas para quem estuda e sabe,
sabe que o se então só é falso quando tem V seguido de F, né? Então, o que é que a gente anota agora? As nossas outras verdades. Carlos foi ao cinema, não é falso. Então, eu vou anotar aqui, ó. Carlos não foi ao cinema. Eu estou colocando aqui bem organizado, mas quem tem prática faz mais rápido, tá? Estou colocando para vocês entenderem. Em relação a Paulo foi ao clube, é falso, é mentira. Então, o que é que significa? Que Paulo não foi ao clube. Pronto, eu tenho verdade de todo mundo aqui. O texto só se referia a quem? A Maria, a Carlos e Paulo. Aí eu anoto aqui e eu respondo qualquer coisa agora. Vamos analisar? Ele quer a correta. Logo, quando ele fala no texto logo, ele quer a conclusão. O correto, a verdade. Carlos foi ao clube? Não, Carlos não foi. Carlos foi ao clube? Tá falso, não tem nem como a gente saber. Na verdade é Paulo não foi ao clube. Aqui tá falando Carlos foi ao clube. Tá falso, porque pode ser que ele tenha ido, pode ser que ele não tenha ido. Porque não fala nada sobre clube, fala sobre cinema. Então aqui não tem como. Se você não tem certeza, é falso. Paulo foi ao cinema. Ó, Paulo não foi ao clube. Mas ele não foi ao clube. Significa que ele foi ao cinema? Não. Não se afirma nada sobre Paulo e cinema. Só se fala sobre Paulo e clube. Então, falso. Da mesma maneira na letra A, né? Que não se fala nada de Carlos e clube. Fala de Carlos e cinema. Mas pode ser, Neto. Mas pode ser não significa ter certeza. Esse pode ser que é o perigoso, né? Pode ser e também não pode ser. Então, se a gente fica na incerteza, é falso. O raciocínio lógico é assim. Carlos não foi ao cinema. Olha lá. Carlos não foi ao cinema. É verdade, ó. Carlos não foi ao cinema. Eita, Neto, letra C. Não foi ao cinema. Mas olha a letra D. Olhe que na letra D tem outro sim então. Né? E ele está falando duas proposições aqui. Tem a primeira parte e a segunda. Vamos analisar cada uma para a gente saber o valor final. Carlos foi ao cinema. Carlos não foi ao cinema, é verdade. Carlos foi ao cinema, é falso. Estão entendendo? Que ele está dizendo que Carlos não foi ao cinema, é a verdade. Se está afirmando que ele foi, está mentindo, é falso. Então não precisa nem ver o resto, porque você sabe que o sim, então, quando começa com falso, o valor final dele é verdadeiro. Porque o sim, então, só é falso no V seguido de F. Se tiver VV, FF ou FV, o valor final é verdadeiro. Então não importa aí Maria não foi ao show. Por curiosidade, a gente poderia anotar aqui, Maria não foi ao show. É verdade, né? Maria não foi ao show. É verdade aqui, ó. Mas nada ia influir, porque se fosse falso com falso ia ser verdadeiro, ou falso com verdadeiro ia ser verdadeiro. Então essa D também estaria correta. Por isso que essa questão foi anulada, por ter duas alternativas corretas. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço e até a nossa próxima resolução.